Dá para cantar, olha. Senhor, uma luz fulgurante os meus olhos inunda. Toma-me um pouco dessa luz, derrama sobre aquele que é pobre de ventura, ao mal, ao pervertido, e deixa-me dizer-te com amor: obrigado, Senhor, por ter nascido. Obrigado, Senhor. Este é um trecho que encerra um poema intitulado Oferenda. Autora Margarida Lopes de Almeida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Porque sempre eu preciso falar uma segunda vez, hein? A primeira não é para ser respondida, não. Eu acho que eu não vou usar esse microfone, não. Tá? Eu acho que não precisa, não. Esse pessoal vai escutar. Mas é que está sendo gravado. Hein? Está sendo gravado. Ah, é? É, pois é. Não é? Eu vou ficar nervoso. Gente, é bom estarmos aqui, vocês sabem, né? Tem até uma música. Senhor, a paz da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Vocês conheciam? Nossa. Ai, que bom. Os compositores ficam muito satisfeitos quando apresentam uma novidade. Porque geralmente, eu não sei se tem alguém aqui que é apenas simpatizante, recém-chegado, para esse a gente está falando algumas novidades. Mas para quem já tem uma frequência assídua, continuada no centro espírita, quase tudo que a gente fala, ele já se ouviu, né? Não significa isso que você não vai ouvir de novo. Senão a gente leria, né, o livro dos Espíritos, as obras de um modo geral, uma vez e pronto, encostava. E, no entanto, não é isso, essa não é a verdade. Cada vez que as obras de conteúdo espiritual, cada vez que a gente lê, apresenta alguma coisa nova. A gente percebe porque a gente vai evoluindo, né, na nossa vida, na nossa experiência, no dia a dia, nas sofrências, né, a gente vai adquirindo maior lucidez, maior sensibilidade e, consequentemente, a gente vai descobrindo coisas novas nas letras das obras, qualquer obra séria, né? Estou falando obra de cunho espiritual, mas na verdade tudo aquilo que se refere à vida, a coisas sérias, é espiritual, né? Porque a nossa realidade é espiritual. O material é coisa que fica, né? Que putrifica, que existe agora, daqui a pouco não existe mais. O nosso assunto, já que a direção tem uma relativa confiança na gente, né? Paciência. Então eles não determinam o que a gente deve vir falar, né? Eu não tenho nada com isso. Eu sou inocente. Então a gente vem e fala o que bem entender. Mas ela sabe perfeitamente o que nós vamos falar dentro de um contexto, né? De repente pode ter lá as pessoas de mais senso crítico, nem achar tão interessante, mas não tem problema. Se uma pessoa pelo menos assimilar e gostar, a gente já fica satisfeito. Agora realmente, gente, é preciso usar o microfone mesmo, né? Não, vai ficar melhor sem. Vai, a maioria ganhou. Desliga, vê se o pessoal vai escutar lá no fundo. Boa noite. Tá escutando? Tá escutando? Mais alto? Eu falei baixo, Ah, talvez é bom. né? Eu acredito que não precisa. Crer e saber é a nossa...
Crer e saber é a nossa proposta. Tem alguma diferença? Crer e saber. É uma coisa só? Não. Não é? Evidentemente não. Tanto assim, que no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos foi um escritor brasileiro, né? Era brasileiro ou era português? Brasileiro, né? É um grande escritor. E ele, na Boa Nova, que já é uma obra psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, ele diz assim, num trechinho inicial de uma página: hoje não cogito de crer, porque sei. Interessante. Hoje não cogito de crer, porque sei. Porque ele não cogita de crer aqui. O que ele não cogita de crer? Na imortalidade. Ele tem consciência que não está mais naquele corpo e que está vivendo na essência, espírito. Então ele não vai dizer que acredita na imortalidade. Ele está na imortalidade. Eu não vou dizer que acredito nessa bancada aqui, porque eu estou vendo, estou apalpando, estou batendo, quase derrubando o copo. Eu acredito nessa bancada. Não tem, né? A crença dá assim como eu diria, uma sensação assim de alguma coisa que eu acho que existe. Não é isso? Eu acho. Então, Humberto de Campos é espírito, né? Ele faz essa afirmativa no início dessa obra que eu, há algum tempo, bem lá para trás, eu considerava essa obra de Humberto de Campos a metade de todas as obras do Chico. Certamente que era uma bobagem da minha pessoa, né? Que eu tinha direito. Eu ainda sou bobo, mas eu era mais bobo ainda, em anos atrás. Ainda mais quando eu comecei na doutrina, a gente começa com aquele entusiasmo, né? Com aquela euforia, a gente quer converter todo mundo, mas logo depois a gente entende que não adianta, que não é assim, que não é por aí. Uma vez um amigo de escola, né, estava fazendo ginásio, Sebastião, cara muito inteligente, ele chegou num bar, olha que lugar bonito para se falar de espiritualidade, né? De espiritualidade, dentro de um bar. Falou: ô Anastácio, meu nome sobrenome é Anastácio, todo mundo já sabe, né? Eu tinha uma certa dificuldade com esse sobrenome, até eu servi o exército. Mas como eu fiquei no exército 10 meses e 16 dias, todos os dias de manhã tendo que eu repeti, quando o sargento dizia, fazendo a chamada, ele chamava pelo número, 13h49. Aí eu tinha que chamar lá no meio da turma: Anastácio. Então todo dia, aí eu acabei acostumando, né? Eu tenho uma amiga que o nome dela é Guaraciaba, que armou uma inimizade com ela, é chamada de Guaraciaba. É Guará ou Guaraci. Mas aí, se ela servisse exército, tivesse falar todo dia Guaraciaba, ela estaria acostumada. Então, o tio falou: Anastácio, Deus existe? Se fosse hoje, eu diria a ele: não, que Deus não existe. Aí ele falou: eu digo, existe. Aí ele falou assim: então fala o seguinte, bota ele aqui em cima desse balcão. Isso é para a gente perceber o absurdo das ideias, né? Das ideias, porque todos nós temos ideias, né? Todos nós pensamos, todos nós cremos, todos nós sabemos alguma coisa. Então, aquele cidadão, que era uma pessoa de muito boa nota, né, na sala de aula, teve esse despautério de pedir como prova da existência do pecado. Já que existe mesmo, então bota ele aqui em cima do balcão, logo em cima do balcão, paciência. Muito bem, a doutrina espírita não é uma crença, correto? Não é uma crença. Os outros segmentos são crenças. Por que a doutrina espírita não é uma crença? Porque é uma ciência. E por que é uma ciência? Porque o professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, mais tarde cognominado Allan Kardec,
Ele era um pedagogo. Ele tinha outros títulos, mas a única coisa que o biógrafo bota uma interrogação se ele teria estudado medicina. Mas ele era um pedagogo, ele era muito didático. Quando ele foi discípulo de Pestalozzi, e quando Pestalozzi precisava se ausentar, ele ficava assessorando a ausência de Pestalozzi diante da turma, né? E ele seguiu os passos da ciência para a elaboração da doutrina espírita. Quais são os passos da ciência? Observação, análise, experimentação e conclusão. Então ele foi convidado uma primeira vez, lá pelos inícios de 1854. Quer dizer, alguém o abordou, um amigo, magnetizador, que ele era magnetizador, Allan Kardec, quer dizer, então Hippolyte. Eu não estou falando falar Hippolyte, né? Eu estou querendo só dar uma renovada aqui. No Hippolyte, Leon, Denisard, Dervaio, né? Poxa, mas tem a pronúncia em francês. Mas não é nada não, a gente fala sempre em Allan Kardec. Então você já sabe que o Allan Kardec era Hippolyte, Leon, Denisard, Dervaio. Então, ele foi abordado por um senhor, amigo dele, mas é uma pessoa muito entusiasmada. E ele falou para Allan Kardec das mesas girantes. Lá era um jogo na Europa durante um período de 3 anos. Às vezes no inverno, né? Não é esse nosso inverninho que tem aqui, que a gente sai até sem camisa às vezes. Era inverno mesmo. Então eles se fechavam numa sala para brincar de algum jogo. E quando esse jogo durou não foi apenas um ano, apenas no inverno, foram vários, se tornou um hábito, que era de ficar em torno da mesa e propor coisas à mesa. Certamente nesse entorno da mesa tinha médiuns. E começou uma comunicação por pancadas. Sugeria, por exemplo, a pessoa que está dirigindo a reunião está de roupa azul ou vermelha. Se for azul, dá uma pancada. Se for vermelha, dá 2. Aí ele a mesa dava pancada de acordo com o que era correto. E assim foi durante um período muito grande, etc. Aí começou-se a fazer uma série de outras perguntas e tudo bem. Então esse senhor, abordando Allan Kardec, falou para ele das mesas girantes. Allan Kardec ouviu, né? Tudo bem, ouviu a conversa do moço, e isso em 1854, no início de 1854. Lá, pelos inícios de 1855, a mesma pessoa, professora, o que eu errar, você pode me corrigir, que eu não tenho vergonha de aprender, tá? Eu sei que a senhora é estudiosa também. Que isso? Não, Francisco, foi tal, pode. Só assim eu aprendo e as outras Não, pessoas... parece que o segundo já foi outro que ele tinha mais... Não, mas esse primeiro tá. Voltou a carga e disse uma novidade para o senhor Hippolyte. Olha, uma novidade. As mesas não só balançam e tal, elas respondem perguntas e falam também. As mesas falam, não só giram. Porque no início as mesas giravam, subiam até, às vezes ia até o teto e tal, pela força magnética aí, que na época desconhecida. Mas na segunda, quando ele retorna a conversar com o seu amigo Hippolyte, ele diz assim: as mesas não só dançam, como falam, respondem a perguntas. Aí Allan Kardec não disse assim: não, que é isso, rapaz, que conversa é essa? Nada disso. Mas ele estabeleceu, como todo homem sério, estudioso, estabeleceu, já que era uma pessoa séria, né, que estava falando com ele, não era uma criança, não era um... Então, ele estabeleceu uma condição para
acreditar nisso. Só acreditarei quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Afora isso, permita-me não ver no caso apenas um conto para nos fazer dormir de pé. PT. Se não. Ponto. Aí o homem foi embora. Mais tarde, uma outra pessoa, diferente daquele, porque ele era muito entusiasmado, muito quente. Se eu fosse passar alguma coisa para Allan Kardec, também não ia acreditar, não, porque né? Eu sou meio apaixonado também. Falou para Allan Kardec do fenômeno, da fenomenologia. Era um homem sério, sisudo. E Allan Kardec ficou mais impressionado com aquela outra pessoa, com essa outra pessoa. E esse cidadão convidou o professor para ir até a casa dele assistir os fenômenos. Dizem que o acaso não existe, mas por acaso era uma terça-feira a reunião. E aí, chegando lá, Allan Kardec se impressionou com a fenomenologia e passou a acompanhar os trabalhos. Passou a tornar-se assíduo aos trabalhos. E no tornar-se assíduo, e as pessoas sabendo de quem se tratava, colocou nas mãos de Allan Kardec mais de 50 cadernos, com muitas comunicações. Certamente muitas reuniões eram frívolas, perguntas sem banais, né? Ou perguntas de gente que não tem o que fazer, né? Sobre a seriedade, o comportamento das mulheres, porque as mulheres sempre são o alvo, né? E também dos homens, também o homem também. O homem às vezes também sai um pouquinho da linha. Às vezes. Né? Então, vocês por respeito ao ambiente, vocês não vão protestar, né? Então Allan Kardec pôs a estudar esses cadernos e começou a estabelecer um critério para estar comprovando aquilo ali. Aí é que entra a proposição científica. Primeiro, ele observou muito tempo os fenômenos. Depois, através de todos esses escritos, ele analisou. E ele não analisou simplesmente com aquele grupo X que ele tinha tido contato. Ele passou a fazer contato com vários grupos, porque foi uma eclosão naquela época. E antes dessa eclosão que nós estamos nos referindo agora, lá em 1848, né, já numa casa de um cidadão chamado John Fox, casa da família Fox, na cidade de Wayne, se não me engano. Hydesville. Hydesville. Eu troço assim. E tá vendo? Eu mexi e ela está contribuindo. Aí, nessa casa tinham duas meninas. Catherine. Margaret. Duas meninas jovens, muito jovens. E na presença dessas meninas aconteciam ruídos, barulho de correntes sendo arrastadas, etc. E foi logo observado que isso acontecia com elas presentes. Então elas eram os médiuns que forneciam os elementos fundamentais para esse trabalho, esses ruídos. Aí começaram elas mesmas pela iniciativa de estabelecer uma conversa com aquele barulho. E deu um nome, batizou o barulho de Senhor Pé de Cabra. E aí nasceu a telegrafia espiritual. E nesse intercâmbio, chegou-se à conclusão que o nome dele era Charles Rosner. Ele era um vendedor ambulante que pediu asilo naquela casa e o casal o acolheu, mas matou o homem para roubar. E aí, de comunicação em comunicação, chegaram inclusive ao túmulo onde ele teria sido enterrado, na casa mesmo.
Não foi imediatamente não, mas um pouco mais adiante. Mas antes desse fenômeno, aí eu não vou falar em data, mas está no livro de Arthur Conan Doyle, que é um escritor inglês, autor do Sherlock Holmes, foi contemporâneo de Allan Kardec, mas parece que não houve uma convivência com Allan Kardec. E a fenomenologia naquele momento estava assim, muito ampla, né? E não era só na Europa, só na França, não, em muitos lugares. Tanto que Allan Kardec começou a comparar todas as questões em mais de 1000 centros, não vou falar centros espíritas, centros mediúnicos espalhados pelo mundo inteiro. E ele comparava tudo e ainda passava no laboratório dos pensadores da sua época. Então, antes houve também um fenômeno numa comunidade dos Shakers. Não é isso? Shakers. E eu falei para ela a novidade também. Essa aí eu não sei. Essa está no livro de Arthur Conan Doyle, A História do Espiritismo. Essa família, ou melhor, era uma igreja protestante, mas não é o protestante dos nossos dias, não, que tudo quem lida com o espírito está com o diabo. Não é. Eles lidavam com o espírito lá muito bem. E havia um intercâmbio entre a comunidade e esses espíritos que chegaram à conclusão que eram espíritos de índios peles vermelhas. Né? Parece que vou falar agora o número cabalístico, viveu 7 anos essa relação nesta comunidade crente, evangélica, sei lá. Muito bem. Ao final de 7 anos, esses contatos disseram à comunidade: nós vamos, mas voltaremos. E quando voltarmos, invadiremos palácios e choupanas. Agora, por minha conta, vou dar uma pequena explicação nessa fenomenologia com essa classe de espírito. Que o espírito, quanto menos evoluído, quer dizer, quanto mais atrasado, quanto mais próximo da sua origem, ele tem um fluido mais pesado, mais forte, mais apto a provocar todo e qualquer fenômeno. O espírito mais evoluído pode provocar, mas requer a necessidade, a contribuição. Igual o engenheiro requer do braçal para virar massa, etc. e tal. O engenheiro não é aleijado, não é nada, mas ele estudou, etc. Cabe a ele a parte intelectual do trabalho, a orientação, né, técnica. Então, esses índios foram utilizados, isso não está escrito, eu estou falando por minha conta, por conta da densidade do seu corpo perispiritual. Tá? E quando acontece a fenomenologia lá na casa do Sr. John Fox, eles aparecem e saúdam lá, porque aí já não se tratava mais só do Charles Rosner. Então havia uma fenomenologia geral. Então eles começaram ali também a fazer esse intercâmbio. Eles saudaram e mandaram um recado lá para a comunidade dos Shakers. Muito bem. Então, por conta disso tudo, nós estamos assim, tranquilos com relação a tudo que está no nosso contexto doutrinário. Então nós não temos, eu digo nós, as pessoas que vêm ao centro, que estudam a doutrina, que lê a doutrina, etc. Porque nós temos uma reunião pública. Essa reunião é uma reunião pública, não é, dona Ana? É uma reunião pública. Então quem quiser chegar ali, entra e senta e assiste a reunião, toma um passe, de graça, água fluida também de graça, entendeu? E vai embora. Assim como nós entrávamos na igreja católica, né? Íamos lá e tal, assistíamos a missa, em uma época bem recuada era em latim, aí não entendia nada, mas não era para entender mesmo, né? E depois ia tomar aquela hóstia e pronto, se morresse na saída da igreja estava no céu tranquilo, né? Aquilo ali significava o pronto. Muito bem, então tem pessoas também que vêm ao centro, na reunião pública, assiste a palestra e às vezes nem presta muita atenção, depois toma um passo, toma algum dificuldade e vai embora. Certamente
esse frequentador, para ele a doutrina espírita não é uma ciência, porque uma ciência precisa ser estudada, né? Precisa ser perquirida, precisa ser rebuscada, para a pessoa se assenhorear daquele conhecimento. O que está lá foi conhecimento do Sr. Allan Kardec, isso é colocado no livro, né? Transformado todas aquelas informações em livro. Agora, nós outros temos que mergulhar para termos convicção. Para, por exemplo, ocorreu na nossa família agora. Lidamos com um jovem sobrinho nosso na segunda-feira, ele era podólogo, cuidava dos meus pés, que até então eu não tinha coragem de botar chinelo de dedo. A partir do tratamento que ele fez, eu já vou tranquilamente boto meu pé no chinelo. Do pai dele, que ele é sobrinho da minha mulher, né? Filho que cuidava dos pés do pai dele, do meu e de um outro primo lá. Na segunda-feira passada, na terça-feira estivemos juntos na Casa de Cultura Espírita. Estamos lá. Na terça-feira. Na quarta-feira eu recebo uma ligação, 9 horas e pouco, que ele morreu. Pum! 44 anos. Jovem. Não é porque morreu não, bom menino. Sabe? Então, se a gente não tiver convicção nessa ciência, a gente abala. Dá uma baladinha. Agora, com a convicção, a gente dá uma baladinha. Somos humanos ainda, né? Mas se não tiver uma consciência... E tem um outro fato, eu não estou querendo dizer para vocês que eu estou, né, nas alturas da fé, não. Aliás, eu tenho falado muito hoje, ultimamente, em fé, mas é para mim mesmo, certo? Da mesma coisa de uns 4 anos atrás, passei uma tarde maravilhosa com meu filho de 31 anos, fomos para casa num domingo, na Ilha do Governador, na casa de uma irmã consanguínea, que já está com seus quase 90. Ele lá muito satisfeito com as primas e coisa e tal. Aí domingo nós fomos para casa. Aí depois ele recebeu um telefonema, saiu, tal. Quando foi terça-feira nós o achamos, o necrotério. Entendeu? Aí a gente, né, não tem como. A lágrima, tem que dizer, a espírita não chora. Você não chora só se for de pau, né? Você não chora. Olha, a propósito, uma amiga que veio da Bahia com essa ideia de que espírita não chora, e o marido desencarnou, ela estava totalmente trancada. Quando ela chegou no Rio e encontrou um espiritismo mais lúcido, e falou que foi informado que podia chorar até derreter, aí ela chorou tudo e ficou normal. Entendeu? Mas, olha só, o espiritismo é uma ciência, não é crença. Agora, para quem entra, toma água fluidificada, toma um passo e vai embora, é uma crença. É simpatizante, né? E a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Então, ele é consolador para quem realmente vestir a camisa. Entendeu? Para quem veste a camisa. Tem pessoas, eu lembro de certa vez, uma pessoa, também um filho desencarnou por processo de enfermidade com 28 anos, e eu fui assim, com muito boa vontade, querer confortá-lo, dizer para ele que a vida continua. Que continua coisa nenhuma, sabe? Ó. Mas isso eu não faço mais, lógico. Porque quando a gente chega também querer doutrinar qualquer pessoa, consolar na hora dessa situação, é bobagem. O que a gente tem que fazer é chegar, abraçar, né? Deixar o ombro ali para a pessoa chorar o quanto quiser, mas não adianta ficar... Não adianta. Porque isso tem que ser uma construção paulatina, para ele poder viver com a relativa consciência nesse mundo que nós estamos vivendo.
uma consciência relativa. Não vou dizer para vocês que nós vamos viver como os donos absolutos da verdade, né? Nós já sabemos perfeitamente que a bandeira da doutrina com relação à salvação não é o espiritismo que salva, é a caridade, né? A bandeira da doutrina é fora da caridade não há salvação. Tanto assim que no livro Contos de Apólogos tem lá, não sei, eu acho que eu já li essa página aqui. Está lá foi também do Espírito Humberto de Campos, do livro Contos de Apólogos, né? Então está lá nas vizinhanças do Lar Divino uma série de representantes das religiões na Terra. E eles começam a anotar o nome de cada um, as religiões católicas, maometistas, budistas, etc. E tem lá os anotadores, aí no final lá da coisa tem lá um cidadão totalmente, né, sujo, magro. Aí chegam para ele e perguntam, mas como é que o senhor chegou aqui? Me perdoe o Senhor, mas eu não sou digno de estar aqui. Mas por quê? Não, porque eu não tive tempo de venerar-lhe o nome. Não tive contato com nenhuma religião, com Deus. Mas o que você fazia? O sofrimento dos meus irmãos no deserto era muito grande. E eu não tive tempo. E chorar. As pessoas admiradas, como é que pode alguém que não teve nem cogitor de Deus ter feito? Aí não podemos anotar você como um representante de Deus na Terra, mas vamos anotar como alguém que amou profundamente o semelhante. Porque ali haveria o título da página, a escolha do Senhor. Aí foram levar. Daqui a pouco vieram uma faixa em caracteres de luz com o nome do beduíno, né? Ibrahim Halmanded. Pretendia o Senhor conversar com ele. Isso aí é para ilustrar a proposta da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Se bem que há salvação para todo mundo, tá? Que a salvação seria, no caso, o ápice da libertação de todas as misérias morais, né? E todos nós vamos caminhar para lá, né? Todos nós vamos caminhar para lá. Então, doutrina espírita é ciência. Ciência é filosofia de consequências religiosas. Então os outros segmentos são crenças. Temos pessoas que são centradas na Bíblia, né? Outros têm outras, mas a doutrina não é só a doutrina que tem a proposta da reencarnação, não. Existem outros segmentos também, que não são tão conhecidos, etc., mas existem, né? Então, crença e ciência. A maioria dos segmentos são crenças. A doutrina espírita, ou quem estude com profundidade a vida espiritual, é ciência. Não? Então não é a mesma coisa. Então nós podemos, devemos, precisamos estar conscientes de tudo que nos rodeia. Esse momento, por exemplo, que estamos aqui. Cada um de vocês poderiam estar lá em casa assistindo lá. Eu gosto muito de novela, mas no momento, graças a Deus, não sei de novela nenhuma, tá? Exatamente por gostar muito. Se não estaria acompanhando agora, estaria doido para terminar a palestra para poder correr para cá. Então, para evitar esse desconforto, que realmente é um desconforto, então, se houver alguma novela que comece meia-noite, dificilmente eu estou em algum centro meia-noite. Então, eu vou assistir, porque eu gosto de novela. Então, temos consciência desse momento que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui num momento de ouro. Estamos aqui num momento sublime. Porque o Francisco está falando? Não, o Francisco é o que menos importa aqui. Mas é os nossos pensamentos e a nossa finalidade aqui. Porque todos aqui nesse momento somos doadores de energias. E a espiritualidade que nos cerca, a espiritualidade está sempre presente, porque Jesus diz que onde houver duas ou mais criaturas unidas em seu nome, ele estaria ali. E quanto aqui? Ele está muito mais de 2, né? Então, aí que está a sua presença mesmo, através dos seus
mensageiros, dos espíritos lúcidos e amigos. E os amigos espirituais de cada um de nós, todos nós temos essas amizades espirituais. Não nos damos conta, não estamos assim muito ligados em saber, mas mesmo assim, eles não fazem questão de reconhecimento. Eles estão conosco e foi dada a eles essa tarefa. Eu não tenho assim muita, sabe, eu sou assim, às vezes eu sou meio sei lá o quê. Porque eu acho assim, a pessoa, o meu guia espiritual, onde eu for, ele tem que ir. Eu acho que ele não tem que ir, não. Ele tem que me observar, porque ele tem capacidade para me observar de novo. Mas se estiver perto de mim, ótimo. Mas bem que às vezes a gente faz uma besteira e tal. Aí se eu tiver muita consciência, eu vou ficar meio ganhado. Ou então vou andar muito direitinho, né, com medo. Aí perco a espontaneidade. Então, mas que nós estamos realmente cercados. Aliás, está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec influem os espíritos nossos na nossa vida, a coisa ao pé da letra. Influem de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. Agora eu queria, porque quem respondeu foi a espiritualidade. Por que ele não fala somos nós? São eles. Mas, os espíritos que responderam não estão se colocando a parte, né? Que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, e tem outros escritos que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Independente da espiritualidade amiga que nos cerca, existe uma nuvem de testemunha. Principalmente aqueles que não querem muito a nossa vitória. E aqueles também que precisam de nós. Porque tem muita gente que sai do corpo físico, morre, mas não desencarna. Continua ainda por aí, né? Aí eu tenho um amigo que ele vivia assim de centro em centro, né? Eu falei, olha, Roberto, procura se centrar numa instituição, porque senão quando você estiver perambulando por aí, ninguém vai se sentir compromissado de te socorrer. Isso é brincadeira da minha parte, né? Porque tem gente assim. Eu conheci um expositor, ele chegou lá na minha região para fazer uma palestra, eu vi que ele estava sozinho, ninguém estava recepcionando. Eu fui e me sentei ao lado dele para dar uma atenção. Aí comecei a indagar dele assim, você frequenta qual centro? Não, eu vou ali, não, mas o centro. Aí eu concluí que ele não frequenta centro nenhum. Então a pessoa que vai se pôr a fazer doutrina, divulgar doutrina, sem ter a experiência de uma vivência numa instituição espírita, não tem, falta alguma coisa, sabe? Falta alguma coisa, entendeu? Porque não é obrigatório, mas é preciso estar vinculado a um grupo, desenvolvendo um trabalho junto do grupo, para ter uma representação legal diante de um público. Então eu vou vir aqui falar de, por exemplo, vou falar de casamento. Nunca casei. Então o que eu tenho para falar de casamento? Só o que eu possa ler nos livros, né? Mas eu não tenho experiência de ter que suportar uma mulher durante todos os dias. Já pensou? Uma vez desencarnou a Maria. Maria era a esposa de Fidélis. Fidélis era um negão assim muito bacana, um sorriso suave. E estava lá a Maria, lá quietinha em cima da mesa, e ele conversando para cá, conversando para lá, e o pessoal naquele tempo achava que tinha que chorar, né? É um tempo que ainda se achava que tinha que chorar. E eles rindo, conversando, e tal. Aí disseram, Fidélis não gostava da Maria, não. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que pode chegar a uma conclusão dessa, só porque o homem não chorou? Porque eu tinha ido à boda de ouro dele. Como é que um homem sem gostar vai aturar uma mulher 50 anos? Gente, faça meu favor. É uma conclusão muito. Bom, para me corrigir, para você não ficar na bronca comigo, a recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Então, a doutrina é isso, é de libertação. Certa feita eu estava lá sentado num cemitério, tinha desencarnado uma das minhas irmãs consanguíneas, Ana, Dona Ana, né? Todo mundo chamava ela de Dona Ana. E ela era evangélica, né? E sabe que o evangélico, quando desencarna, já está na glória.
Né? E por isso que eu acho que daqui um pouco mais eu vou entrar para lá, para não entrar esse negócio de umbral. Para eu me livrar do umbral. Aí eu vou lá e tal, vou até fazer um curso de pastor. Quando eu desencarnar já estou bem. Aí eu estou lá sentado, aí chega uma senhorinha e fala assim: ô, seu Francisco, o senhor é irmão da dona Ana, né? Eu digo: ih, ó. Ah, ela começou a rir. De repente, não pode rir, não. Eu digo: quem falou, dona? Quem falou que não pode rir se não tiver vontade? Agora não pode chorar também sem vontade. Por isso que eu digo para a dona ligar: se eu for primeiro, não vai fingir lá, fazer cara de tristeza, não. Só, se estiver triste, você fica, mas se não tiver, não faz nada. Porque eu não vou chorar sem vontade, não. Sabe como a pessoa fingir, não sabe? Fingir tristeza? E aquela cara assim, quando está, na verdade, não está chegando. Então, a doutrina espírita é ciência e é libertação. Tá? Aí não tem amarra, não tem trava. Nós não somos. Ah, espírita não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Espírita não pode nada que prejudique o seu próximo, ou não deve, né? Não deve. Porque a proposta da nossa doutrina é fora da caridade. Então nós não vivemos numa crença, vivemos numa ciência que nos conduz a uma religiosidade. Gente, eu passei da hora. Mas não tem problema, vocês estavam tão sorridentes que me deu confiança. Mas aí eu vou dar mais uma musadinha e vou dizer um poema para vocês de uma região que nós vamos. Alguns já devem conhecer, né? Nós temos. Não, né? Não é conservatório. É uma região que nós vamos depois que a gente desencarnar. Muito bonita. E é uma poesia psicografada pelo Chico Xavier. Chico Xavier é um médium sério, né? O meu espírito Bruno Seabra. Bruno Seabra. Então ele diz pra gente, numa região que todos vão. Quando eu trabalhava no Areal, atendendo as pessoas, carreteiros, e eu gostava de dizer para as pessoas que todos estamos salvos. Então aquele pessoal de outros segmentos não gostava, né, dessa afirmativa. Mas nós todos somos salvos mesmo. Porque Jesus mesmo que afirmou: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E nós estamos dentro desse conceito. Nós todos, humanidade. Então, inclusive os políticos. Não se revoltem, mas os políticos também estão salvos. Tá? Ah, não quero ir, não. Não. Vamos estar salvos todo mundo. Lá nas alturas da evolução. Mas lá tem um trecho da poesia que diz quem vai para esse lugar agora, rapidinho, tá? Não é todo mundo assim de qualquer maneira, não. Tem que estar com a veste nupcial, né? Tem que estar com a alma devidamente higienizada para poder ir para esse lugar. Mas que todo mundo vai. Escuta, amigo, meu canto, enamorado do encanto de um rincão que me seduz. Brilham páramos de sonho, além no espaço risonho, vestidos de paz e luz. Lá, seres alvinitentes são como vivas nascentes de indefinível fulgor. Jorram bênçãos lado a lado, quais estrelas no relvado, florindo bondade e amor. Por toda parte fulgura clarão de doce ternura nas almas que vão e vêm. Há canções e melodias, por mensagens e alegrias, nas vozes do eterno bem. E por mais o homem na terra, pense e sonhe, não descerra os amplos e espessos véus, que envolvem as maravilhas desses ninhos, dessas ilhas, no azul imenso dos céus. Há perenes primaveras, pelos édens sem quimeras, refulgentes na amplidão. Formosos e ternos lares, guardam anjos tutelares dos perdidos na aflição.
Lábios puros, cristalinos, dizem preces, cantam hinos, bendizendo nosso Pai. A musa quem leva e chora, em louvores vibra e ora, e exclama, regozijai. Agora é que vai dizer quem vai para lá agora, daqui a pouco. Quem andeja pelo mundo, repartindo bem fecundo, por ali vai residir, esperando vidas novas, de prazeres e de provas, ao sol do grande porvir. Escuta, amigo, meu canto, enamorado do encanto de um rincão que me seduz. Brilham páramos de sonho, além no espaço risonho, vestidos de paz e luz. Podem se alegrar que a palestra acabou.